Quantas vezes a alma humana se sente aprisionada? Quantas vezes a gente sente que tem um muro à nossa frente que é impossível atravessar? E não é se sentir aprisionada por correntes de ferro, não. É por pensamento que prende a dores que não acabam. Mas esse muro, essas correntes, se olhar direito, elas têm saída. Realmente, existem prisões que não se veem. Correntes feitas de pensamentos, de emoções, de lembranças que nos acorrentam à dor, à amargura, ao rancor, ao ressentimento. Muitas vezes acreditamos estar livres, pois é, mas carregamos conosco as sombras do passado. A obsessão espiritual é uma dessas sombras. E a desobsessão é o reencontro com a luz. Chico Xavier falou uma vez que nem sempre os inimigos que nos perseguem estão fora de nós. Agora eu quero falar com vocês sobre a desobsessão. Mas não dá para falar da desobsessão sem retomar alguns pontos da obsessão, falar da corrente invisível que ela é e às vezes das raízes que ela cria na gente. A obsessão é a ligação mental entre duas consciências em desequilíbrio. Espíritos encarnados e desencarnados entrelaçam-se por afinidades vibratórias. Culpa, rancor, remorso, desejo de vingança são as correntes magnéticas que os mantêm unidos, presos uns aos outros. André Luiz diz que a obsessão é a simbiose mental entre almas em sofrimento recíproco. E Emmanuel nos recorda que ninguém é obsidiado por acaso. A vibração do obsessor encontra eco no sentimento do obsidiado. Somos, portanto, corresponsáveis pelas ligações que mantemos. Temos que aprender a fechar essas portas para a obsessão, fechando nós mesmos para os sentimentos inferiores. Quantas vezes alimentamos essa corrente por ligações inconscientes de mágoa, ciúme, ressentimento? E quantas vezes o perdão é o antídoto que esquecemos de usar, o antídoto que não aplicamos? A solução da maioria dos nossos problemas já está dentro da gente. Desobsessão não é exorcismo, é a reconciliação entre almas que se perderam no tempo. É o reencontro do amor que foi esquecido. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que toda reunião de desobsessão é um templo de reeducação espiritual. Nas casas espíritas, o trabalho de desobsessão envolve preces, passes magnéticos, vibrações, acolhimento, esclarecimento e principalmente amor em ação, amor incondicional. Um trabalho sereno, intenso e guiado pela fé. Os médiuns oferecem seus dons e tornam-se pontes, e os mentores se transformam em instrumentos da misericórdia divina. Os obsidiados, encarnados ou não, são envolvidos por preces e compaixão. É a medicina da alma em ação.
uma transfusão de amor entre dimensões. A base da desobsessão está concentrada na transformação moral dos personagens envolvidos no processo. A desobsessão começa quando o coração decide perdoar. O perdão é a ponte entre o sofrimento e a paz. Não há libertação sem amor. Emmanuel já dizia: quem perdoa ilumina o próprio caminho. Ramatiz nos ensinou: a desobsessão verdadeira é a transformação íntima do ser, quando ele deixa de ser ímã para as sombras e se torna farol para os aflitos. Quando perdoamos, libertamos o outro, mas libertamos também a nós mesmos. A desobsessão não é um ato de expulsão, é um abraço. É um forte abraço entre duas dores que finalmente se compreendem. O obsessor é um enfermo pedindo remédio em forma de oração, pedindo ajuda em forma de compaixão, precisando de uma atenção, precisando de uma compreensão. Gente como a gente, na maioria das vezes, aquele que obsidia foi vítima ontem. E hoje, no círculo da reencarnação, apenas repete o pedido de reparação. Desobsessão não é apenas salvar quem está sendo obsidiado, é também estender a mão ao obsessor, porque ele também é filho de Deus. E que na maioria das vezes ele apenas clama por compreensão. Quando ambos, obsessor e obsidiado, compreendem que o amor é o único caminho, as correntes se desfazem e o que era treva se transforma em aprendizado. Bora fazer um teste do processo desobsessivo elaborado por André Luiz. Verifique se você consegue dispensar aos outros o tratamento que gostaria de receber. Se você adia a execução das próprias tarefas. Você reconhece que todas as criaturas humanas são imperfeitas, assim como nós mesmos somos, e que por isso não dá para exigir que o outro, que o nosso próximo seja perfeito? Guarda fidelidade aos compromissos assumidos? Você cultiva a pontualidade? Se evita contrair débitos? Se orienta a conversação sem perguntas desnecessárias? Se você acolhe as críticas feitas a você? Se você fala auxiliando ou agredindo? Conserva ressentimentos? Sabe atrair amigos e alimentar afeições? Verifique se você tem autocontrole na sua vida emotiva como base na sua dieta mental. Os espíritos que nos acompanham nesse terreno de obsessões fazem isso atendendo um apelo inconsciente nosso. Nada mais do que a fraqueza moral, o desleixo, o nosso orgulho dão força aos maus espíritos, porque eles se ligam por intermédio desses complexos. Por isso, é muito importante a reforma íntima. Reformule o seu interior, reveja suas atitudes, vigie os seus pensamentos.
Olha só, o André Luiz também criou um decálogo da desobsessão, que eu também acho pertinente trazer rapidinho aqui para vocês. Não permita que ressentimentos ou azedumes lhe penetrem o coração. Abençoe quantos lhe censurarem a estrada, sem críticas a ninguém. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de se sobrecarregar com o peso inútil da ansiedade. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Louve, mas louve com vontade o merecimento do outro. Conserve o otimismo e o desprendimento das posses. Não é para desfazer-se de nada, mas sim do apego. Nunca se sinta incapaz de estudar ou aprender, seja quais forem as circunstâncias. Esqueçamo-nos para servir. Queria dizer também que muitas das informações aqui vieram do Roberto e da Shirley, meus queridos professores de Espiritismo do Arcas. A desobsessão é um trabalho da luz sobre a sombra. E essa luz nasce dentro de nós. Quando aprendemos a amar, a perdoar, a compreender e nos tornamos agentes da paz, curadores de almas, semeadores de harmonia. Chico Xavier diz que a desobsessão começa quando decidimos amar sem esperar retribuição. Que a luz da compreensão espiritual nos liberte e que possamos libertar outros com o mesmo amor. E você? Lembrou de alguém que precisa que você mude para poder mudar também?